Palavra do Senhor para nós nessa manhã, em Romanos 10:5 diz: Pois o que Moisés escreveu a respeito das pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isso: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quando a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés disse: Não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? Isto para trazer Cristo do céu. Nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo. Isso é para fazer com que Cristo suba ao mundo dos mortos. Que o Senhor venha nos dar entendimento a essa palavra. Que o Espírito Santo venha me guiar. Em nome de Jesus. Aqui, antigamente, nós éramos presos pela lei. Como assim presos pela lei? Naquele tempo era mais rígido, não é igual hoje. A lei ela não mudou, porém mudou um quesito, que hoje nós somos aceitos pela fé e pela graça. Naquela época nós éramos aceitos se nós fizesse à risca os mandamentos do Senhor. E se qualquer pessoa pecasse, seja adultério ou matar, seria uma apedrejada sem dó. E daí Deus viu que depois que Moisés morreu, até Moisés estar vivo, estava tudo bem. Mas depois que Moisés morreu, teve muitos mestres da lei que eles somente ensinavam, mas não cumpriam nada. Condenavam inocentes, condenavam pessoas que tinham pecado, mas eles mesmos estavam cometendo pecado. E daí Deus mandou seu filho para nos tirar dessa escravidão. Não digo assim tirar totalmente, porque aqueles que estão em Cristo não vivem mais no pecado, não é mais escravo dele. Mas se você viver no pecado, então você não está em Cristo, está escravo do pecado de novo. Jesus ele veio não para tirar a lei, mas ele veio para tirar a escravidão que a lei nos colocava, que era onde se nós matasse, morria apedrejado. Se nós adulterasse, morria apedrejado. Quem não lembra da mulher adúltera? Que os mestres da lei chegou para eles e falou assim: nós apanhamos essa mulher em pecado, a lei manda que a gente apedreje. Jesus disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus veio para mostrar que todos nós temos algum pecado e que ele veio para nos dar a vida eterna, para nos dar a chance de mudar. Mas ele disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Se Jesus tivesse vindo para tirar a lei, ele não tinha dito: vai, não peques mais. Porque nós só estamos fora do jugo da lei quando nós estamos em Cristo. Porque o Espírito Santo ele nos guia por toda a justiça e por toda a verdade. E aqui diz mais: o que Moisés disse é isso, a mensagem de Deus é essa, perto de vocês, nos seus lábios e no seu coração. Isso é a mensagem de fé que anunciamos. Então, o que está dentro do nosso coração? A Bíblia diz: guardai, e sobretudo guardai o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Do que sai o coração? Do coração do bom homem sai coisas boas. E do mau coração sai coisas mal, que tem lá até que diz que é avareza, prostituição, todas as coisas que não prestam. Então a gente tem que honrar o nosso Deus com os lábios e com o coração. Não adianta só honrar com os lábios, dizer hoje eu aceito Jesus. Isso é a mensagem de fé que anunciamos, Moisés disse. Até naquela época era assim.
E hoje mudou o fato de não estarmos mais na escravidão da lei. Hoje, se uma pessoa adulterar, se o seu esposo perdoar, ela não vai ser apedrejada. Se ela se arrepender, ela não vai ser apedrejada por causa disso. Mas antigamente era risca. Antigamente não era assim. Então nós temos que servir com os nossos lábios e com o nosso coração. Aí diz, se você diz com sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Se você disser através do batismo, né? Ou mesmo aqueles que não teve oportunidade de se batizar e no último dia fala, eu aceito Jesus, ele vai te aceitar. E no seu coração você crê que Jesus ressuscitou, você será salvo. Mas essa palavra aqui não se encaixa para aqueles que dizem, não, eu sou muito novo, eu sou muito nova, eu vou curtir mais um pouco. Conhecem já, mas não quer agora. A gente tem que tomar a decisão enquanto há tempo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Antigamente só era salvo quem seguia à risca a lei. Hoje quem aceita Jesus já não está mais no jugo da lei. Por quê? Eu tive uma mensagem que eu fiz sobre isso. Por que não está mais no jugo da lei? Porque está cumprindo tudo o que Cristo cumpriu, sem precisar estar naquele jugo de morte. Não quer dizer que ela não precisa mais cumprir mais nada. Porque o próprio Cristo, ele cumpriu e ele nos ensina a cumprir. Por que Jesus, ele foi perfeito diante de Deus? Porque ele obedecia ao Pai. E diz aqui, porque as Escrituras Sagradas diz, quem crê nele não ficará desiludido. Isso vale para todos nós, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Antigamente existia essa diferença de judeus e não judeus. Hoje uma pessoa, ela pode ser espírita e se converter a Jesus. Ela pode ser de qualquer outra religião que não seja de Deus, que não seja em obediência a Deus e se converter. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente a todos os que pedem ajuda. Como diz as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda ao Senhor serão salvos. Então, se você está num poço, está num mundo de perdição, peça a ajuda ao teu Deus, que Ele te salvará. Mas a quem as pessoas irão pedir se não crerem nele? Então, se nós não crermos, nós não vamos ser salvos. Se nós não nos batizarmos, não crermos nele, no que ele fez, nós não vamos ser salvos. E como pode crer se não ouvir uma mensagem? Aqui agora entra a parte nossa, de todos aqui. Eu digo nossa, porque o Senhor disse que nos últimos tempos ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E profetizariam e teriam visões. Então, não importa se você está com o teu coração aberto para anunciar a mensagem de Deus. Eu nunca me imaginei estar aqui, levando a palavra de Deus. Se você aceitou a Jesus, está disposto a levar a verdadeira mensagem, então peça orientação a Deus e siga, porque Ele vai te encher. Ele diz, e como que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Então que não venhamos falar balelas, que não venhamos falar coisas que não edificam, que não traz a conversão, que não traz o arrependimento, porque é tempo de nós anunciarmos que Cristo morreu por nós, é tempo de nós anunciarmos que Cristo vai voltar, é tempo de nós anunciarmos o reino do céu, arrepender dos seus pecados, voltar para Cristo, que Ele te aceita do jeito que você é, mas muda de vida para poder chegar no céu. Porque quem muda é o nosso Deus. Nós só levamos a mensagem.
Muitas pessoas podem ser aceitas em uma igreja que diz: ah, você vai prosperar. Mas esse é um jeito muito errado de levar as pessoas para o evangelho. Pegando muitas vezes no ponto fraco, onde ela está bem fraca lá. Sendo que o que ela mais precisa de mais precioso é ouvir a palavra de que Deus a ama, de que ela precisa mudar para receber a vida eterna. Porque senão ela vai ter o tormento eterno. E nós, por ter a falha de não ensinar isso, nós vamos prestar conta também. Porque Deus disse, Ele manda os mensageiros. Aí diz a Escritura assim, como é bonito ver os mensageiros trazendo as boas notícias, mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse. Mas ainda que nem todos aceitem, eu estou dizendo, leve. Tem dia que eu coloco a palavra lá, que eu coloco num negócio de impeach lá, que daí você entra as pessoas. Se entrar uma, olhe lá se entra. Tem vezes que eu fico lá sozinha falando, mas eu não me importo. Não vai ser isso que vai me desanimar. Eu sei que muitos têm assim um preconceito por ser mulher, porque acham que a mulher não deve fazer nada. Mas se o Senhor me condenasse no meu coração pelo que eu estou fazendo, eu já teria parado, mas Ele não me condena. Então eu só peço ao Senhor que Ele me dê capacidade a cada dia para me levar ao verdadeiro evangelho, que é o evangelho que nós temos que pregar com muita garra e com muita força nos últimos tempos. Isaías disse, Senhor, quem creu na tua mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. Vem por meio da pregação a respeito de Cristo. A respeito de Cristo. Eu estava lendo ontem à noite sobre o que os discípulos pregavam. Ele pregava sobre Jesus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, o que aconteceu. E muitos se convertiam. Falava lá depois, mais embaixo, tantas mil almas se converteu. Falar do amor de Cristo, da bondade de Cristo, do arrependimento. Mas eu pergunto, será que vocês não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Tem muita gente que ainda prega sobre o arrependimento, sobre Cristo. Como diz as Escrituras, a voz dele se espalha pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançam toda a terra. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta a eles disso. Eu farei com que vocês fiquem com ciúme do povo, de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem raivados de uma nação de gente sem juízo. Então, muita gente sem juízo ainda vão se converter a Deus. E diz Isaías foi mais corajoso. Isaías foi o mais corajoso a anunciar o que Deus disse. Então, como eu disse, os profetas eles não tinham medo de falar de arrependimento, de falar de conversão de Cristo, do inferno, eles não tinham medo. Porque é que eu estava conversando com meu esposo hoje. Imagina você ter muitas riquezas, muitas bênçãos hoje, mas esquecer do Senhor, de tudo que o Senhor fez e você ir para o inferno. O que adianta? É melhor você ter um reino do céu onde a gente não vai ter mais dor, vai andar por ruas de ouro. É melhor isso do que um simples bem passageiro. A gente tem que viver aqui na terra como se nunca tivesse sido daqui. Os nossos pensamentos têm que ser o céu. O nosso alvo tem que ser lá. Então é isso que nós temos que passar. Porque o nosso coração fala o que ele está cheio. E assim diz assim, eu fui achado por os que não me procuravam e apareci os que perguntavam por mim. Isaías disse. Mas a respeito de Israel, Deus disse, o dia inteiro eu abri os braços pronto para receber o povo desobediente e rebelde. Deus está de braços abertos para receber a muitos desobedientes e rebeldes. Mas para esses desobedientes e rebeldes receber ao Senhor, nós temos que anunciar. Todos aqueles que têm vontade têm que anunciar.
Se nós anunciarmos a mensagem, pode ser que nós não estejamos vendo, mas naquele momento aquela pessoa que está ouvindo, ela se converte ao Senhor naquela mesma noite, no outro dia se batiza, que seja na igreja mais próxima, e ela se converte ao Senhor Jesus. Tem tantas pessoas que estão tentando se matar por aí afora, e uma palavra dessa que Cristo dá vida, ela já não se mata mais. Então não tenha vergonha de anunciar o Evangelho de Cristo. Não tenham vergonha. E aqui diz assim, para nós fecharmos: a nova vida com Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo. Então seja um sacrifício vivo na obra de Deus. Ainda que você não é um pastor, uma pastora, mas você pode sim levar o Evangelho. Você pode sim, Jesus diz: ide e fazei discípulos. Ides e pregai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É tempo que Deus está derramando o seu Espírito Santo sobre muitos. É tempo que Deus vai fazer muitas coisas ainda. E diz: dedique ao seu serviço agradável a Ele. Essa é a verdade, a adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não viva como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Então é como eu disse, nós não vivemos mais como vivíamos antes na base do pecado. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Então nós só vamos conhecer a real vontade do nosso Pai, o que o Senhor quer de nós, quando nós se dedicarmos a Ele. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamo para ser apóstolo. Aqui Paulo disse. E Paulo, ele não foi escolhido por Jesus entre os 12, não, foi depois. Isso é a prova maior de que Deus não escolheu só os 12 e Deus não quer só os 12. É tanto que tem uma palavra que diz lá que depois que Jesus ele foi para o céu, muitos discípulos além dos 12 vieram. E disse: eu digo a todos vocês que não se achem melhor do que realmente são. Então não se soberbeça porque você fala alguma coisa. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês mesmo. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé do que lhe deu. Porque assim como um só corpo tem muitas partes, todas elas têm uma função diferente, assim também nós somos um só corpo e estamos unidos em Cristo. E todos estamos unidos em um com o outro, parte diferente de uma só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, faça isso de acordo com a fé que temos. Se o dom de servir, então devemos servir, e ensinar, então ensinemos. Se o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. O ódio, odeiem o mal e sigam o bem. Amem uns aos outros com amor de irmão em Cristo. E se esforce para tratar uns aos outros com respeito. Se esforce. Trabalhe com entusiasmo e não seja preguiçoso. Servir ao Senhor com o coração cheio de fervor. Então por isso que nós temos que estar preparados todos os dias revestidos, para quando o Senhor voltar, Ele nos achar servos e servas prontos, preparados. E diz assim: que a esperança de vocês tem e mantenha alegres,
e aguente com paciência o sofrimento. E orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados que vocês têm e receba os estrangeiros em suas casas. Peço que Deus abençoe os que perseguem vocês. Peça que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peça que Ele abençoe, não o amaldiçoe. Alegre-se com o que se alegra e choram com o que chora. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não seja orgulhoso, mas aceite o serviço humilde. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não pague a ninguém o mal com o mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que pendente de vocês, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém, pelo contrário, deixe que o Senhor Deus dê o castigo, pois as Escrituras dizem: eu me vingarei e acertarei conta com eles, diz o Senhor. Mas faça como diz as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome de comida, dê. E se estiver com sede de água, porque assim você o fará queimar o remorso e a vergonha nele. Não deixe que os maus vençam vocês, mas vençam o mal com o bem. Então Paulo estava nos ensinando para levarmos o evangelho com fervor, porque aquelas pessoas elas iriam se converter. E para a gente, as instruções para que a gente venha ser obediente, cada um pregar conforme, fazer conforme o dom que o Senhor deu. Ninguém querendo ser melhor que ninguém. Porque o Senhor, Ele tem amor com todos. E Ele espera voltar e ver servos que fazem toda a vontade dEle. Que não seja como aqueles servos imprudentes, aquelas virgem imprudente. Então essa é a palavra para o nosso coração hoje. Não deixe de levar a palavra, não deixe de fazer aquilo que o Senhor tem para ti. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa palavra. Senhor, que todos aqueles que venham ouvir essa mensagem, meu Pai, que venham se converter, que venham aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Meu Pai, sabemos que muitos não vão dar ouvidos, mas isso não importa, porque a tua escritura mesmo diz que muitos não ouviram. Mas ainda tem aqueles, meu Pai, a quem o Senhor escolheu. Mesmo que rebeldes, mesmo que desobediente. Mas o Senhor o escolheu. Ó Deus, tira do abismo todos aqueles, meu Pai, que estão pensando em tirar a própria vida hoje. Senhor, dá renovo, dá esperança, que essa mensagem venha trazer uma paz para o coração dessa pessoa. Ainda que nós não venhamos ver, meu Pai, o batismo dela, o aceitar Jesus, mas o Senhor vê, porque a glória não é nossa. A glória é tua. Meu Pai, prepara pessoas aqui preparadas para levar o teu evangelho, para fazer a tua vontade. E que venhamos ser cheios de fervor, meu Pai, cheio de Ti, de obediência. Que não venhamos andar segundo o nosso entendimento, a nossa carne, ó Senhor. Que não venhamos querer ser melhor uns que os outros. Ó Pai, faz-nos obreiros aprovados na Tua presença. Faz-nos servos e servas aprovados na Tua presença, porque não somos mais que isso, servos e servas prontos para Te obedecer. Levanta pessoas que têm sede de Ti, meu Pai. Levanta pessoas que têm sede de justiça, sede de anunciar o Teu Evangelho, sede de pregar o verdadeiro Evangelho que é Cristo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo salva. Arrependei-vos dos seus pecados. Cria aqui pessoas corajosas, meu Pai. Pessoas que não têm medo, que vão agradar somente a Ti e não a homens. Em nome de Jesus, meu Pai, sabemos que a Tua mensagem nesses últimos dias é só isso, meu Pai. Arrependimento e conversão, porque para Ti é o que mais importa.
A cura do nosso corpo hoje é mera bênção de obediência. Se nós temos alguma coisa hoje, é mera bênção de obediência. Então, meu Pai, mostra para essa pessoa que ela não precisa ficar correndo atrás de nada, que ela tem que correr somente atrás do reino do céu e da sua justiça. Mostra para ela, meu Pai, que o mais obedecer é melhor do que o sacrificar. Mostra para ela que o teu amor é maior do que todas as coisas. E que o Senhor pode, meu Pai, mudar a vida dela se assim ela o aceitar. Então, meu Deus, entre em corações hoje que estão abatidos, deprimidos. Aqueles que estão fracos, fortalece, meu Deus. O teu Espírito Santo venha fortalecer essa pessoa. Venha encher de esperança, de amor, em nome de Jesus.